Shalom, shalom, bem-vindo! A mais um vídeo neste canal. Se você ainda não conhece, todos os dias aqui, às 6 horas da manhã, nós temos devocional e às 18 horas temos podcast, live e temas como este. Eu te convido a se inscrever, acionar todas as notificações e também deixar o seu like. Hoje o tema deste vídeo é: pode um cristão dentro da igreja ficar endemoniado, possesso, dominado por um espírito maligno? Nós precisamos, para responder essa pergunta, nós precisamos parar e pensar na palavra de Deus e o que Jesus fala sobre este assunto. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que em todo o Antigo Testamento não tinha nenhum homem, e até Jesus manifestar o seu ministério, não tinha nenhum homem, nenhuma mulher que pudesse expulsar demônios. Por quê? Porque essa autoridade é de Cristo, e Cristo, ele delegou esta autoridade, esse poder e autoridade a nós. Mas eu sei o que você deve estar perguntando. E Saul? Davi, quando tocava, os demônios que estavam oprimindo Saul, eles se afastavam. Porque Davi, ele tinha unção, mas Davi não falou sai. Ele não tinha autoridade para isso, porque Jesus ainda não tinha vindo, não tinha entregado a sua vida e ressuscitado para nos delegar poder e autoridade. Então, era a unção, a graça de Deus que estava sobre Davi, mas não a autoridade para expulsar demônios. Quando chega no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, Jesus, ele veio, ele cresceu, e ele manifestou seu ministério aos 30 anos. Enquanto o seu ministério foi praticamente inaugurado com algo muito novo para todo mundo. As pessoas nunca tinham visto o que aconteceu aqui em Lucas capítulo 4. Se você olhar, é em Lucas capítulo 4 que Jesus, ele vai para uma sinagoga, abre o rolo e ele lê. Ele é bem no início de Lucas 4, eu vou mostrar para você, porque a gente precisa, para responder essa pergunta, nós precisamos olhar essas passagens. Está escrito em Lucas capítulo 4, quando Jesus, ele vai para a sinagoga, ele pega o livro, ele pega Isaías capítulo 61 e ele lê em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Destacando nessa passagem, Jesus diz que ele veio para libertar os cativos e ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Então ele falou de duas coisas que fazem parte da libertação. Quando a pessoa está oprimida, como no caso de Saul, ou quando a pessoa está encarcerada, como no caso do Gadareno e tantas outras pessoas que nós vemos possessas por espírito maligno. Sei que a pergunta do vídeo não é sobre quem não crê, aquele que não é cristão, aquele que não crê. A pergunta no vídeo é: pode uma pessoa, um cristão que está dentro da igreja ficar possuído? Então, Jesus, ele inaugura o seu ministério com algo muito que impactou todo mundo, porque em Lucas capítulo 4 ainda está escrito no versículo 31, Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio, e este homem de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: ah, que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Então aqui há um diálogo
entre os demônios e que estavam neste homem que entrou na sinagoga. O que eu quero chamar a atenção é que este homem entrou na sinagoga. Aí eu sei que você pode refutar e dizer, isso não quer dizer que ele era um frequentador da sinagoga. Ele entrou possesso na sinagoga porque os demônios que estavam dentro daquele homem, oprimindo aquele homem, possuindo a mente e o corpo daquele homem, o induziram a entrar na sinagoga. Então eu sei que essa passagem não é suficiente para eu dizer para você, tá vendo? Era um homem que estava na sinagoga e que estava possesso. E eu sei que não dá para eu sustentar a resposta em cima desse texto, mas nós precisamos construir. O outro episódio que nós vemos da boca de Jesus em Lucas capítulo 13, eu vou dar exatamente o versículo, Lucas 13, de 10 a 13, nós encontramos uma mulher que entra na sinagoga curvada, não é possessão, ela estava só com este problema físico, e Jesus, ao curá-la e ela conseguir ficar ereta, ali está escrito que essa filha de Abraão, há 18 anos, ela era oprimida pelo diabo e Jesus ali curou e libertou. Mas eu sei que ainda não é suficiente, porque você vai dizer que esse texto ele fala de cura física e que ela como filha e que as enfermidades tem algumas que são de causas espirituais e outras por causas físicas, motivos físicos. Mas nós estamos indo numa construção. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Judas andou com Jesus 3 anos, escutou palavras de vida, como Pedro mesmo fala, para onde irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, ele ouviu essas palavras de vida, ele estava com a glória, ele acordava e dormia com a glória de Deus do lado dele, mas mesmo assim, nós temos registrado que Satanás entrou no coração de Judas. O que eu quero mostrar para você é que pessoas dentro da igreja que quebrarem princípios de Deus, e às vezes você pensa que quebrar princípios de Deus é simplesmente, são os pecados que muitos dizem são os maiores pecados, é matar, roubar, adulterar, assassinar, matar, mas convive muito bem com outros pecados, como o pecado de Judas, que foi mentir, porque ele estava querendo ocultar algo que estava no coração dele. Se ele confessasse logo, Jesus, no meu coração, eu estou convivendo com a cobiça, eu estou pensando em traição, mas ele não abriu o coração com Jesus, ele conviveu com o pecado. Então, quando você abre concessões e você convive com o pecado, e o pecado é a fofoca, e o pecado tem toda a lista das obras da carne em Gálatas capítulo 5. É só você ver, fazer o seu próprio checklist para você ver o que você está de acordo com a palavra ou não. E fazer o mal aos outros, falar mal. Você vê que Miriam, ela pagou o preço, ela falou mal do seu irmão e ela ficou leprosa. E assim nós temos tantos outros exemplos, né? Como Geazi, que também ele pecou porque mentiu e ele também ficou leproso. E o que eu quero mostrar para você é que Judas, andando com Jesus, a mente e as emoções dele, o coração dele, Satanás teve acesso, mesmo ele estando dia e noite com Jesus, porque ele não estava cumprindo os preceitos, a palavra de Deus. Outra pessoa que eu posso dar exemplo, mas eu não posso dizer para você, e aí você me diz assim, mas nós estamos falando de possessão. Mas quando o inimigo toma posse da sua mente ou das suas emoções, ele já te destruiu, com possessão ou sem possessão. É o caso de Ananias e Safira. Eles andavam na igreja primitiva e viam o quanto Deus é tremendo, o quanto Deus é verdade, e eles mentiram. E o que aconteceu? Eles morreram. Isso foi quem colocou no coração deles para mentir? O pai da mentira. Nem só de possessão. O diabo pode atuar na sua vida, mesmo você dentro da igreja, se você andar pela porta aberta, pela porta larga,
eu usei porta aberta, mas é porta larga. Se você quiser conviver com a porta larga, o que é a porta larga? É você conviver com o pecado, com as quebras de princípio. Mas nós vemos algo que Jesus fala muito sério, e eu deixei por último para ler esse texto em Mateus capítulo 12, e nós vimos que através de Judas, Ananias, Safira, Saul, né? Um homem, Saul, neste momento em que ele ficou oprimido, ele não estava servindo a outros deuses. Ele tinha um líder sobre ele, que era Samuel, e ele não adorava outros deuses. E a gente vê Saul com um problema, mesmo ele sendo do exército de Deus, com um grande problema de opressão. E o último texto que eu quero ler para você é Mateus capítulo 12, do versículo muito conhecido, mas vamos ler a partir do versículo 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Presta atenção numa frase que está aqui. Nós estamos falando de uma pessoa que está dentro da igreja. Por que eu afirmo que Jesus se refere a uma pessoa que está dentro da igreja? Porque a casa, eu vou ler para você, porque a casa, a casa de onde os demônios um dia saíram, ela está vazia, varrida e arrumada. A casa não está suja, a casa, ela está vazia, a casa não está cheia e ela não está suja. 2 problemas na casa. Ela não está suja, ótimo, mas isso indica que é um problema, porque nós estamos falando de alguém que ama a Deus, alguém que não está quebrando os princípios, no que eu digo, adorando a outros deuses. É uma casa que está limpa, que todas as alianças, todos os pactos com as trevas foram quebrados. Uma casa limpa, uma casa arrumada, uma casa, mas ela está... O problema da casa não é a sujeira, o problema da casa é ela estar vazia. Então, tome cuidado. Se você não está enchendo o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus, e ela ficar vazia, você não tem a glória de Deus, você não tem a presença de Deus. Se você não tem a presença de Deus, você vai ter a presença da carne. Esse é um grande perigo, que muitas vezes pessoas acham que se você me conhece já há algum tempinho, você já me ouviu dizer de que o erro de todo mundo é pensar que no momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse é o seu momento mais precioso e acaba ali. Não, é o início de uma nova caminhada, é o início, é o passo número 1 de uma caminhada rumo ao céu, e você precisa ler a palavra, orar, se encher da presença de Deus, para não dar espaço para demônio. Foi o que aconteceu com Judas. Judas estava, o caso de Judas é exatamente aqui, a casa estava vazia, porém ela estava limpa e arrumada. Todos os dias ele ouvia Jesus, mas estava vazio. Ele não amava a Jesus, ele já não mais adorava Jesus, ele ouvia sem ouvir. Então ele estava ficando vazio, ele não era nem confrontado porque ele ouvia sem ouvir. A minha resposta é que um filho de Deus, um cristão, não deveria nunca ter essa experiência do inimigo voltar a atuar na sua mente, nas suas emoções, ou ser possuído. Mas se você abrir concessão para o pecado, se você conviver com o pecado, você vai ter opressão e pode vir a ter até mesmo uma possessão, porque a casa está vazia, tem espaço.
mas eu sei que você tem uma casa cheia. Então, encha-se da presença de Deus. Ame ao Senhor acima de tudo e que você possa se encher da palavra de Deus, porque Ele não pode entrar aonde está cheio da palavra de Deus, cheio do amor de Deus. Por isso, se você gostou desta informação e deste vídeo, deixa o seu like e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo, que é amanhã, às 6 horas da manhã, no nosso devocional. Deus te abençoe.